mosteiro beneditino de São Salvador de Castro de Avelange foi merecedor de várias doações por parte dos reis de Portugal, tornando-se a partir do século XIII no principal mosteiro de Trás-os-Montes, ocupando uma grande parte da aldeia e com vastas propriedades em todo o Nordeste transmontano. A sua construção distingue-se pela utilização do ladrilho e não da pedra, como era hábito, certamente por influência do românico mudéjar, com paralelos apenas no então vizinho Reino Leonês. Extinto por bula papal no século XVI, o mosteiro foi abandonado, entrando num acelerado processo de ruína. No século XVIII, apenas a igreja é reconstruída, reduzida a um terço do que havia sido, restando visível somente a cabeceira do templo original, mas ainda assim, testemunho da beleza que o efeito das cores do ladrilho e da argamassa permitiriam. Onde eu estou é um absidilo, não é? É uma ábside mais pequenina do que a do altar-mor. E aqui, o que aqui está é um túmulo de um senhor, que era o Dom Nuno Martins de Chacim, e originalmente este túmulo estava lá dentro. Este túmulo, se vocês depois vêm aqui e veem, tem aqui uma inscrição e tem aqui uns escudos. E reparem, a decoração está toda deste lado, o que indicia de que o túmulo estaria encostado a uma parede. E o que é que aqui diz? Tem o início de uma data. Diz aqui, era de 1300 e depois não tem o resto. Isto porquê? Porquê é que não tem o resto? Porque na altura, estamos a falar do século XIII, era hábito as pessoas fazerem a encomenda do seu túmulo em vida. Ou seja, o Dom Nuno Martins, antes de morrer, encomendou o túmulo onde queria ser sepultado. Tem a particularidade, o facto de a data estar em português. E é um dos primeiros casos, se não mesmo o primeiro, isso não sabemos precisamente porque não está completado, se não é o primeiro, é um dos primeiros casos em que isso acontece, em que o português é utilizado em vez do latim. Porque todos os textos, todas as inscrições religiosas eram escritas em latim e não no português. E esta já é em português, portanto é de facto uma das primeiras vezes que isso acontece. Eu disse-vos que isto tem 1300 e qualquer coisa, o que daria século XIV. Mas eu disse que isto era do século XIII. E porquê? Porque houve, entretanto, uma mudança do calendário que dá uma diferença de 46 anos. Por isso é que ele é do século XIII no nosso calendário atual e não no que é o calendário gregoriano e não o juliano, que era utilizado na altura. A arquitetura românica caracteriza-se, entre outros aspectos, pela utilização do arco de volta perfeita no remate dos vãos, ou seja, as abóbadas e as partes superiores da janela e dos arcos cegos são semicírculos. Os técnicos, para a manutenção deste mosteiro, querem revestir com plástico esta parte da parede que vai desde este ponto até aqui. E queremos calcular a área de toda esta região, ou seja, precisamos calcular a área desta parte lateral, mais desta e desta. Precisamos de fazer cálculos de áreas compostas. Vamos lá então começar? O que é que me dizem? O que é que vamos começar a fazer primeiro? Medir o quê? A parte interior é composta por quê? Por um semicírculo e um retângulo. Por um semicírculo e um retângulo. Então vamos começar a fazer os desenhos, está bem? E o escadote para começar a medir. É possível observar que a falsa janela é constituída por duas partes distintas, semicírculos e retângulos. Vamos fazer um esquema para este problema com as medidas necessárias. Repare-se ainda que a falsa janela é constituída por superfícies distintas, uma lateral, planos e semicilindros, e duas na base,
planos e partes de semicírculos. Para determinar a área destas superfícies, é necessário primeiro calcular as áreas de todos os planos identificados no esquema. E a seguir, calcular a área do semicírculo com menor raio. Obter agora a área correspondente à parte do semicírculo com maior raio. Para tal, é necessário calcular o diâmetro do círculo e calcular o respectivo raio. Falta ainda determinar a parte lateral superior da falsa janela. Esta superfície lateral corresponde a metade da superfície de um cilindro, ou seja, para determinar a sua área, podemos planificar esta superfície. Assim, é necessário calcular o comprimento do retângulo. Para se obter a área total, somam-se todas as áreas anteriormente calculadas. E concluímos então que é necessário um plástico com uma área de aproximadamente 3,1 metros quadrados.